Nosso assunto de hoje é evolução não existe. Existem casos de pessoas inocentes e que de repente em países onde tem pena de morte são condenadas à morte porque as provas vão todas contra essa pessoa. Todas as provas indicam que aquele sujeito é culpado. E aí aquela pessoa, quando está próxima à morte, próxima a ser condenada, às vezes o verdadeiro assassino confessa com uma dor de consciência e aquela pessoa é libertada de uma hora para outra. Isso mostra que as provas, que os indícios, que as evidências não são suficientes para garantir a verdade. As evidências, às vezes, elas são não relativas à verdade, mas relativas somente a uma explicação. Pessoas contrárias à palavra de Deus costumam argumentar que suas ideias são melhores e que são mais inteligentes, dizem que são superiores até em algum sentido intelectual, o que na verdade é uma grande ignorância. Nós vamos pensar sobre a questão dessa superioridade intelectual alegada pela teoria da evolução. Alguns até dizem que a evolução não é uma teoria, que não é uma lei, que não é isso, não é aquilo. A terminologia científica, a princípio, não é o mais importante. É interessante a gente entender principalmente o que é uma teoria, que na verdade escondem com um jogo de palavras para que você não saiba o que é a teoria da evolução e assim você acabe acreditando em um monte de mentiras. Uma coisa que nós precisamos saber a princípio é que a ciência é baseada em fatos empíricos. Essa é a primeira coisa. Significa que ela é baseada em fatos que você pode ver, observar, sentir, provar, comprovar, examinar. Entretanto, a ideia de evolução, ela não pode jamais ser empírica. Ela não pode nunca ser observada, porque ela é uma ideia que estaria num passado muito remoto. Você nunca conseguia, e segundo a teoria, já vou dizer o que é uma explicação, apenas uma explicação, ela não é nada demais. Segundo essa explicação, isso levaria milhares de anos, então ultrapassaria a vida de gerações de pessoas, gerações até milenares, para que tal coisa acontecesse. Então não é um fato empírico a evolução. O que a pessoa encontra são alguns elementos que eles usam a explicação da evolução para explicá-los. Entende? É como o caso da pessoa presa inocentemente. Pegavam elementos e usavam aqueles elementos e atribuíam a explicação de que fulano de tal era o assassino. Então, atribuindo elementos a uma explicação, aquilo parecia plausível. Então, como você vê, a evolução nada mais, nada menos é que uma explicação. Uma explicação que serve para quê? É simplesmente um instrumento para gerar conclusões, para você chegar a alguma conclusão em cima de alguma coisa. Então você usa aquela explicação como um instrumento de conclusão, para ajudar na conclusão. Mas não significa que aquela explicação seja verdadeira. Muito pelo contrário, ela pode ser tão falsa quanto a daquele que condena uma pessoa inocente ao corredor da morte, como nós citamos no início. Bom, e a quem a teoria da evolução leva à morte? Todo aquele que crê nessa teoria e nega a Deus é alguém que está caminhando para a morte certa, porque está esquecendo o Criador para se voltar para as coisas malignas. Em Romanos capítulo 1, diz que Deus se manifestou na criação, que está visível aí. A criação é um fato empírico. Interessante, né? Você olha para uma montanha, você não pode dizer que aquela montanha não existe. Você tem que dizer que aquela montanha existe porque você está vendo. Mas já tem alguns que dizem que não existe porque é uma questão de interpretação. Isso é loucura, totalmente. E aí por isso que Romanos diz que esses se tornaram loucos, pensando que eram grandes cientistas, pensando que eram sábios, mas na verdade são loucos. Uma pessoa que olha para o mar,
a complexidade do oceano, a complexidade de vida que existe ali, e diz que aquilo é obra do acaso, é um louco. E está se condenando à morte e condenando todos aqueles que o seguem também à morte. Porque a evolução não existe. Não é um fato empírico, mas a criação é um fato empírico. Talvez você me pergunte, como assim você pode dizer que a criação é um fato empírico? Se eu não posso voltar também no passado para ver Deus criando todas as coisas. Mas a Bíblia diz que Deus se manifestou nas coisas. Quando você olha para as coisas, você vê o que se chama de um desígnio, um objetivo nas coisas. E um objetivo muito bem estruturado, há um planejamento na criação. Esse planejamento não pode ter sido ao acaso. Ou seja, Deus, ao mesmo tempo que Ele não se deixa conhecer aos homens no sentido espiritual, através de investigação, você vai ver isso em Coríntios capítulo 1, Deus cuidou para que não se deixasse conhecer, para que ninguém ficasse soberbo achando que é muito superior porque conseguiu provar a existência de Deus. Ninguém nunca conseguirá porque Deus vai impedir isso. Né? É interessante. Mas ao mesmo tempo, Ele dá a criação na tua cara para que você olhe e veja, realmente Deus existe. Mas mesmo assim, tem uns loucos que pensam que Deus não existe e dizem que a evolução é fato empírico e que a criação não é fato empírico. Ou seja, a criação, quando eu me refiro, é a obra das mãos de Deus que está aí hoje para você olhar e ver. Olhe para você, olhe para mim, olhe para dentro de você e veja se não tem alguma coisa muito maior do que podemos simplesmente medir com a vã ciência. E a ciência, ela é passageira. Hoje ela vale alguma coisa, daqui a 2, 3 meses não vale mais nada. Poucos são aqueles que escreveram seu nome na história dos cientistas, entre tantos cientistas que temos. Então tome cuidado, não vá correndo atrás de qualquer teoria, porque a ciência é passageira, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E não entregue sua vida ao diabo. Não rejeite a Deus, que se mostra claro para você todos os dias através da criação que Ele fez, para que você venha reconhecer a sua existência e a sua sabedoria e se entregar a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque se você faz isso, você estará indo para o mesmo caminho desses que negam a Deus através de uma mera explicação. Então que você vá para o céu aceitando a Jesus como seu Salvador, e essa é a mensagem de hoje em marcoteles.com.